Salama. Ela não saudou, eu vou saudar, né? Salama. Aí você diz assim, Salama Cairúcio. Salama Cairúcio. Pronto, aí, viu? Vocês falaram uma das línguas mais faladas em Moçambique, que é a língua macua, né? Lá na igreja em que nós estamos, nós temos vários irmãos de várias etnias, né? Etnias Iau, como vocês viram aqui, Macua, Nhândia e também de outras tribos de outros lugares de Moçambique. E o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Aleluia. Eu me alegro muito por ver esses vídeos, né? Eu começo a me emocionar, né? E saber que tudo isso a gente vive com dificuldades, com lutas, com provas, com alegria, com tristeza, com choro, com muito dependioso de muitas coisas, muita situação. Lá em Lixinga é uma capital, né? A capital do Niassa. O Niassa é o maior território como província, como estado do país, né? São 10 províncias, são 10 estados, e Lixinga é onde é menos desprovido da infraestrutura, de saúde, né? De educação, de saneamento básico, é praticamente assim, muito baixo a porcentagem. No sul é mais desenvolvido por ser a capital, mas eu viveria tudo de novo. Esses 10 anos que nós está chegando, passamos lá, eu viveria tudo de novo, porque eu sei que não estou só. Eu sei que tem um Deus que é conosco, eu sei que tem uma igreja que ora e contribui conosco. Aleluia! E é como a minha esposa falou, eu não tenho a prepotência jamais e o orgulho de dizer que nós fizemos, que eu, minha esposa e Sofia fez isso, mas nós juntos fizemos para a glória de Deus Pai. Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 5. A partir do versículo de número 1. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de pregar a tua palavra. Eu sei que o Senhor há de falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, compartilhando aquilo que o nosso coração deseja, e não só aquilo que a gente deseja, mas acima de tudo, aquilo que a gente precisa, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de falar um pouco dessa palavra. Eu sei que vocês conhecem esse trecho, é um trecho muito conhecido, né? Bastante conhecido e muito saturado até para nós que somos cristãos
estamos aqui hoje. Mas eu gostaria de dizer assim: pare, olhe, escute. Você pode ser chamado para pescar homens integralmente. Eu, você, nós devemos parar, olhar, escutar. Porque a qualquer momento da nossa vida, você pode ser chamado, você pode ser chamada para pescar homens integralmente. Nós vimos um lindo e maravilhoso relatório aqui do Nordeste para Cristo, que é feito na metade mais ou menos do mês de agosto até a metade do mês de setembro. E até foi citado aqui, né, que a gente teria que ir, né, quarta-feira também, para essa praça Beira-Rio, para anunciar o Evangelho. Mas, na verdade, anunciar o Evangelho precisa e deve ser para nós, como consciência de cristãos, como estilo de vida, um ponto de pregação, um dia de pregação, uma hora de pregação, é aquilo que a gente pode fazer naturalmente como cristãos. Mas nós, como sempre dizemos, que oração é um estilo de vida, adoração é um estilo de vida cristã. Por que não dizermos também que evangelização e evangelizar deva ser um estilo de vida? Por quê? Porque a nossa vida tem que testemunhar a todo momento quem é Jesus Cristo. Nós temos que transmitir a Jesus Cristo, não só um dia ou não só um mês que está reservado no ano, mas todos os dias da nossa vida. Nós temos que ser esse exemplo de Jesus aqui na terra. Então, uma sinalização pela qual pare, olhe e escute, a gente sabe, é a sinalização da passagem de nível. Mas vocês podem perceber que a cultura não deixa nós fazermos isso, porque a legislação, mas eu estou há muito tempo fora do Brasil, não sei se mudou, mas a legislação diz que numa passagem de nível nós temos que parar, olhar e escutar, e nós temos que parar o carro totalmente e sair na primeira marcha. É assim? Continua sendo assim? Mas nós não fazemos, nós passamos pela passagem de nível com muita velocidade. E às vezes acontece, talvez, algum acidente. Eu até percebi há mais ou menos um mês atrás, ou foi quando eu cheguei, que aconteceu um acidente no VLT, que até morreu uma senhora, não foi isso? Então, no nosso corre-corre do dia a dia, às vezes a gente passa desapercebido diante das regras e das ordens, dos comandos que nós temos a viver. E o comando e a ordem de viver, explanando, ensinando, falando, evangelizando a palavra de Deus, são todos os dias, todas as horas e todos os momentos da nossa vida. Aleluia! Eu também não vou dizer para vocês, ser hipócrita em dizer que você é missionário, então você evangeliza 24 horas por dia. Não, eu não evangelizo 24 horas por dia, mas nós, em detrimento de termos uma vida missionária, temos que ter essa consciência de todo momento que nós estivermos prontos, todo momento nós devemos estar prontos para evangelizar e falar a palavra de Deus. Essa é a consciência que nós devemos ter como cristãos. Um sinal de parar, nesse corre-corre da vida, nós temos que parar em algum momento. Nós temos que olhar em algum momento, porque o olhar é um sentido real de onde nós queremos chegar. E nós temos também que estar sensível ao som, à voz de algo, para nós. Porque esse som que está diante de nós, ele vai ser um som pelo qual nós provavelmente precisamos ouvir e precisamos entender. E se nós não pararmos, nós olharmos, e nós não formos sensíveis a um som, a uma voz, nós provavelmente vamos passar por cima
da passagem de nível e não vamos estar atentos e escutar aquilo que nós precisamos escutar. O texto que nós lemos é um texto que fala sobre o Senhor Jesus da pesca maravilhosa. E a pesca maravilhosa foi algo que saltou aos olhos daqueles homens, algo inacreditável, inesperado, algo que eles jamais pensariam que um dia poderiam acontecer na sua vida. Então, essa pesca maravilhosa que o Senhor Jesus fez com relação aos seus discípulos, trouxe a eles e chamou a eles a atenção do que realmente, futuramente, qual seria o objetivo de Jesus para as suas vidas. E o objetivo de Jesus para as suas vidas, nós sabemos que era serem futuramente seus discípulos. Então, meus amados irmãos, em um dia normal de pescador, em um momento, apenas uma noite de pescaria, mas aqueles homens tiveram um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus mudaria totalmente as suas vidas. Então, eles estavam lavando as redes, eles estavam cansados, eles tinham passado a noite a pescar, pescando, mas algo diferente aconteceu na vida deles naquele dia. E é isso que eu falo para vocês. O chamado de Deus para a nossa vida, a ser um pescador de homens, pode acontecer a qualquer dia desses, pode acontecer a qualquer momento da sua vida, e pode acontecer hoje aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro bem que quando eu entrei na igreja, porque eu não tenho tradição da minha família ser evangélica, mas católica. Mas quando eu entrei na igreja, eu fui me entendendo por crente, né? Comecei a ir nas orações, comecei a ir nos cultos, comecei a participar dos cultos de missões, comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar. E a gente sabe também, né, que tem irmãos que são usados por Deus para falar a respeito daquilo que Deus tem como propósito na sua vida, porque Deus está no nosso futuro. Então, eu fui entendendo e compreendendo que o propósito que Deus tinha na minha vida era ser missionário. Mas por eu pensar e perceber que era isso que Deus queria da minha vida, eu ficava com muito medo, eu ficava muito preocupado. E eu até dizia para mim mesmo, eu fazia a pergunta para mim mesmo, dentro do meu eu, e eu dizia, será que eu irei ter coragem de ser missionário? Será que eu vou ter coragem de deixar o meu cuscuz, a minha tapioca, a minha bruaca, o meu cafezinho, o meu Ceará, a minha Fortaleza, o meu Brasil? Mas, quando a gente vai tendo um amadurecimento e um conhecimento do que o propósito de Deus na nossa vida é muito maior do que comer um cuscuz, é muito maior do que comer uma tapioca, é muito maior do que você sair do seu conforto familiar, da sua cidade, e que o propósito de Deus na sua vida é mais além do que aquele, é muito mais do que isso. Eu não consegui resistir, eu chorava dia após dia, eu não consigo mais ficar aqui em Fortaleza, eu preciso ir. E aí então eu cheguei para lá, o meu patrão, e eu disse lá na Esmaltec, que hoje está lá no Conjunto Industrial no Maracanã, e disse, meu patrão, eu preciso que você me dê as minhas contas para ir embora. Eu não consigo mais ficar aqui. Porque eu não posso mais ficar pescando peixes, eu tenho que pescar homens. Então, sabendo disso, entendendo disso, o versículo nos diz, 1 e 2, certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Em um dia normal, qualquer dia, em algum dia desses,
algo diferente poderá acontecer na sua vida. E Jesus vai ao seu encontro, ao encontro seu, à sua vida, porque o seu chamado é um chamado individual. Eu recebi um chamado como missionária, a minha esposa recebeu um chamado como missionária. Mas o chamado para a Sofia, se Deus tem um chamado missionário para ela, é individual. Filho de missionário não é missionário, filho de pastor não é pastorzinho. Ele tem que ter um chamado específico no propósito, do plano que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Aqueles homens jamais iriam ser os mesmos a partir daquele encontro com Jesus. Versículo 3, 4 e 5 diz o seguinte: entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se no barco, começou a ensinar. Quando acabaram de falar, disse a Simão: vai, pais, para dentro, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tantos que as redes começaram a se romper. Em um qualquer dia desses, Deus poderá chamar você para missões. Aleluia! Alguns tiveram medo, de dizer. Aliás, parece que tem alguns pais hoje em dia que dizem assim: Deus me livre que meu filho seja chamado para ser missionário. Mas se ele for chamado para ser do Supremo Tribunal Federal, é 10. Deus me livre meu filho ser chamado para ser um homem que vive da obra. Mas, se ele for chamado para ser secretário de saúde do próximo prefeito de Fortaleza, é 10. Deus chamou ele para isso. Mas se Deus chamar teu filho para missões, não. Isso aí é mentira, isso aí é falso profeta. Aliás, quando nós vamos fazer a prova do Enem, nós jamais vamos pensar na prova do Enem, hoje em dia, pensando que a gente quer tirar a nota de ser apenas, no sentido de apenas, um contabilista. A nota que a gente quer atingir é para entrar em medicina. Porque em medicina vai ganhar mais do que um contabilista. Mas será que o plano de Deus e o propósito de Deus para a tua vida é você ser um médico ou você ser um contabilista? Porque até nisso nós temos que orar e procurar saber para nossas vidas. Porque se meu filho ou minha filha, eu não quero que ela seja missionária, que Deus me livre, mas eu quero que ele seja um médico, eu quero que ele seja um juiz, eu quero que ele seja um engenheiro da NASA, aleluia, eu quero que ele trabalhe lado a lado com o senhor Elon Musk, glória, mas para ser um missionário, não, de jeito nenhum. Billy Graham já dizia, e ele falou muito forte para nós, o chamaram para trabalhar no governo dos Estados Unidos da América. Ele disse o seguinte: jamais me rebaixarei a tal chamado, porque o chamado que Deus me deu é um chamado muito maior, de facilitar vidas para entrarem no reino de Deus. Parar e ouvir o Mestre Jesus lhe impulsionará a agir em obediência. E no seu agir em obediência, logo vai gerar o milagre nas nossas vidas. Aleluia! Foi isso que aconteceu. Aqueles homens estavam atentos, emprestaram o seu barquinho para o Senhor Jesus pregar como púlpito, e já tinha uma multidão a ouvir o Evangelho, aquilo que Jesus estava a ensinar. E eles disseram:
a Jesus sobre tua palavra, porque nós trabalhamos toda noite, mas sobre tua palavra eu irei lançar as redes. Aleluia. Então, aquela palavra que eles ouviram gerou no coração deles fé. E aí essa fé veio à obediência, e logo a obediência aconteceu um milagre nas nossas vidas. Vocês estão a ouvir, meus amados e meus queridos irmãos, estão a ouvir que Deus chamou esses homens para deixarem de ser pescadores de peixe, para serem pescadores de homens. E vocês estão a ouvir aqui, e eu creio que essa palavra há de gerar no coração, e você há de ser liberado para fazer missões para a glória de Deus. Esses homens eram homens que ganhavam dinheiro, eram homens que nos seus empreendimentos tinham um bom rendimento, mas eles ouviram a voz do Mestre, ouviram a Jesus. Em algum dia desse normal, do seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, você vai ouvir que Jesus está chamando você para ser pescador de homem integralmente. Em algum momento você vai parar e você vai ouvir essa voz, e você está ouvindo essa voz hoje. Versículo de número 7. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique que o barco ia afundar. Aleluia! Então, seguir a ordem de Jesus ocasionará bênçãos para quem está do teu lado, para quem está do teu lado esquerdo, da tua direita, à frente e atrás. Aleluia! Aqueles homens obedeceram à voz de Deus, eles puxaram o barco um pouco para trás, lançaram as redes vieram cheias de peixe, em que o barco quase que ia afundar, e é quase que as redes iam rasgar, ou seja, tiveram que chamar alguém para ajudá-los, e aqui estão os irmãos do evangelismo, pedindo a ajuda de vocês que estão aí atrás, pedindo a ajuda dos obreiros que estão aqui na frente, para trazer mais peixes para o reino de Deus. E nós aqui como missionários estamos falando para você, e Deus está a falar para você, que você pode ser chamado para ser um homem e uma mulher, para pregar o evangelho integralmente. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo se Deus chamar você para largar tudo e o seguir integralmente. Não tenha medo. A nossa irmã de Minas Gerais falou que ela estava um pouco apreensiva, mas Deus está trabalhando no coração dela, no coração do esposo. E Deus vai continuar a trabalhar, e Deus vai continuar trabalhando no seu, aleluia. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, o teu irmão do teu lado será abençoado, a tua irmã do teu lado vai ser abençoada, a tua igreja vai ser abençoada, a nossa igreja vai ser abençoada, a tua família vai ser abençoada, as bênçãos proliferarão grandemente para a glória de Deus, aleluia! Como eu falara para vocês, que eu não tenho histórico de crentes na minha família, só alguns. Também na família da Rafaela, ela tem um tio que é padre. Minha mãe perdeu a vida, morreu dia 16 de abril de 2022. Eu estava lá em Moçambique, eu acompanhei o seu velório, acompanhei o seu enterro, facilidade da internet hoje. Mas se não tivesse isso, eu não poderia ter participado. Mas como eu falei no início, eu não me arrependo de mesmo em Moçambique e não ter participado dos últimos momentos de vida da minha mãe. Não tenha medo. A minha família é uma família abençoada, mesmo que todos não são cristãos. A família da Rafaela é uma família abençoada, mesmo que todos não são cristãos. A nossa família é uma família abençoada, porque Deus
tem abençoado a nossa família segundo a obediência que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero ir para o final e dizer para vocês, reafirmando, que a qualquer momento Deus pode chamar a você. Deus chamou Abraão para sair da terra dele, ele tinha 75 anos. Pastor, eu já estou aposentado, missionário, eu já estou com a cabeça branca, missionário, eu já estou quase batendo as botas, mas Deus ainda pode te chamar. Missionário, eu acabei de passar num concurso federal, eu sou agora federal, eu não sou nem do estado, eu nem da prefeitura e nem comissionado, eu sou federal. Acabei de passar. Aliás, no próximo ano eu já vou entrar e chamar, mas Deus pode te chamar nesse inteirinho. E você é quem vai dizer qual a escolha você vai tomar. Essa é uma palavra aos nossos corações, é uma palavra profética. Alguém pode chamar você de louco, alguém pode chamar você de doido, mas eu sou louco mesmo, louco por Jesus, sou doido por Jesus, amo a Jesus, louco no sentido consciente, não é louco no sentido maluco, sem saber o que está fazendo, não. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu estou facilitando e conduzindo os seus irmãos, os nossos irmãos africanos, a chegar na glória que você também quer chegar. Aleluia! O chamado é individual. É interessante aqui no texto, para concluir, que sempre Jesus estava mais se direcionando a Simão Pedro. Ele era o boss, ele era o chefe. Mas aí entra na jogada, entra na parada aqui, meus irmãos, os seus sócios. Então, Deus chama individual, mas a sua família também está no meio, viu? Está no conjunto. Então, Deus chamou, eu estava na Assembleia de Deus. Se Ele me chamou, Ele chamou vocês para orar, para interceder, para contribuir. Aleluia! Mas se quiserem comigo também, conosco, vocês podem fazer uma caravana e conosco. Aleluia! Que Deus em Cristo vos abençoe. Deus pode chamar você para ser um pescador de almas integralmente. Aleluia! Que Deus em Cristo vos abençoe.